Na Feira Internacional de Gramado, Festures, estiveram esse ano 12.500 participantes de várias partes do mundo, e entre eles a representação de Portugal. Vítor Silva, que é um membro, Sou presidente. Que é um membro do Alentejo, é um alentejano. Exatamente. Ele vai nos dizer, nos falar sobre o projeto que a entidade dele tem para o Brasil. Bem, como disse você, eu sou o presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. As agências regionais de promoção turística, e há uma em cada região de Portugal, 5 no continente, mais os Açores e a Madeira, são associações de direito privado onde estão os empresários e onde se faz a promoção internacional do destino e dos seus empresários, e onde se trata fundamentalmente é do negócio turístico. No nosso caso do Alentejo, que também temos a responsabilidade da maior parte do Ribatejo, da Lesíria do Tejo, nós estamos aqui porque o mercado brasileiro é neste momento um mercado importantíssimo para nós. Se falássemos aqui há 8 anos, há 10 anos, o Brasil tinha muito pouca importância para o Alentejo, mas devido ao nosso trabalho e mostrarmos aqui o que o Alentejo tinha e tem, nós conseguimos que no ranking dos mercados internacionais, em 2019, foi o último ano antes da pandemia, o Brasil passasse para segundo lugar, que é uma coisa impressionante nos mercados internacionais, só ultrapassado pela Espanha. Quer dizer que há mais brasileiros a dormirem no Alentejo do que, por exemplo, ingleses ou italianos ou franceses, etc. Portanto, nós focámos muito o trabalho a partir de São Paulo, não é? Nos primeiros anos nós trabalhávamos exclusivamente a cidade de São Paulo por causa do poder de compra que existe em São Paulo. É bom que a gente perceba que o produto que nós apresentamos aqui no Brasil é um produto para a classe média, não é? Dirigimos o nosso target até a classe média, é para aí que a gente trabalha, porque o Alentejo não tem um turismo barato. Nós não temos turismo de massas e o turismo, como eu disse, não é um turismo barato, mas é um turismo de grande qualidade. E, portanto, começámos por São Paulo, depois estendemos ao Estado, fomos progressivamente, Campinas, Santos, etc. E depois começámos também a estender para o Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e depois o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque, de facto, como eu estou dizendo, são os estados onde tem o PIB mais elevado, não é? PIB per capita mais elevado e onde o poder de compra é mais elevado e onde tem uma classe média que gosta de viajar. E, portanto, esse trabalho tem dado resultado. É evidente que agora, durante a pandemia, este mercado esteve parado e ainda precisa de recuperar. Nós, em 2022, não só para o Alentejo, mas para todo Portugal, nós estamos com uma quebra ainda de cerca de 25% neste mercado, em termos de dormidas. E, portanto, temos que trabalhar ainda para recuperar. Embora Portugal, digamos, no conjunto, e o Alentejo também, já estejam ao nível dos valores de 2019. Quer dizer, já recuperámos aquilo que perdemos. Mas essa recuperação não foi uniforme em todos os mercados. Por exemplo, o mercado norte-americano ultrapassou todos os limites expectáveis, mas o mercado brasileiro, como eu estou dizendo, ainda temos essa quebra. E, portanto, é importante que nós reforcemos o nosso trabalho aqui. E por isso a nossa presença em Portugal e das suas regiões é a primeira vez que estamos aqui. Mas a minha percepção desta feira é que é uma feira, embora seja de público, mas tem uma área de negócios importantíssima, que é fundamentalmente aí que a gente vai apostar, e nos próximos anos vamos estar ali naquela área de negócios e vamos estar aqui com muita força, e as várias, como eu disse, as várias regiões de Portugal. Se você me perguntar quais são os produtos que mais interessam aos brasileiros, esta classe média que nos visitam, eu podia dizer que o produto principal são os vinhos.
o brasileiro reconhece nos vinhos do Alentejo uns vinhos muito bons. O Alentejo neste momento produz cerca de 50% do vinho de mesa que se consome em Portugal. Cerca de 50%. Nós poderemos dizer que há vinhos melhores do Alentejo, nomeadamente alguns vinhos do Douro, que de facto são muito bons, mas são muito caros. E o Alentejo, na generalidade dos casos, com algumas pequenas exceções, nomeadamente um vinho que os brasileiros gostam muito, que é o Peramanque, que é de facto um vinho caro, digamos assim, a maioria dos vinhos do Alentejo, em Portugal, não, aqui evidentemente são muito mais caros, mas em Portugal você tem um bom vinho, agora em reais, por 25 reais, você tem um bom vinho alentejano. São de facto os vinhos em que a relação qualidade-preço é a melhor. Isso é indiscutível. Se você for a um supermercado qualquer em Portugal, ou uma wine shop, uma loja de vinhos, os vinhos que estão mais em destaque são os vinhos do Alentejo, porque são aqueles que os clientes mais procuram. Aqui no Brasil, consegue-se exatamente a mesma, o mesmo parâmetro, o mesmo paralelo. Exatamente. Porque compra-se aqui vinho do Alentejo por R$50. Exatamente. R$55. E bom vinho. E bom vinho. E bom vinho. E, portanto, o vinho do Alentejo, aliás, este mercado, o mercado brasileiro, é o principal mercado exportador dos vinhos alentejanos. E, curiosamente, digamos, está no top dos produtos que os brasileiros procuram em Portugal. Eu tenho operadores com que eu trabalho aqui no Brasil que me dizem só quero programas para vinícolas. Querem ficar em bons hotéis. Então, se o hotel estiver numa vinícola, e nós temos já muitos hotéis que ficam em vinícolas, que são associados da agência, porque nós somos uma associação empresarial, aí o brasileiro ainda prefere isso. E depois também o património, porque evidentemente Portugal é um país com milénios de história. O monumento mais antigo que o Alentejo tem, que fica ao pé de Évora, que é a cidade mais importante que nós temos, é o Cromlech dos Almendres, e é um monumento com 7.000 anos. É mais velho que Stonehenge, na Inglaterra. O Templo de Diana. Não é o Templo de Diana. O Templo de É Diana mais antigo que o Templo de Diana. É muito mais, porque é de 5.000 a.C. O Templo de Diana, que não é Templo de Diana, é Templo Romano. Durante muito tempo pensava-se que era para a deusa Diana, mas não. É Templo Romano. Em Évora, fica no centro da cidade, é um templo que tem 2.000 anos. O Cromlech dos Almendres fica a 10 km de Évora, é de 5.000 anos antes de Cristo, portanto tem 7.000 anos de idade. E é uma coisa impressionante, são 100, à volta de uma centena de menhires dispostos ali com uma determinada orientação, uma coisa espetacular. E portanto o património, e depois vem desde a Idade Média, depois o património romano, o património árabe, muçulmano, porque os muçulmanos tiveram centenas de anos no sul de Portugal, e muito a nossa arquitetura, a nossa gastronomia, o facto das casas serem pintadas de branco, aprendemos com os muçulmanos, com os árabes, e não com os romanos. Os romanos não pintavam as suas casas, não é? Os árabes é que pintavam as casas de branco para refletir a luz solar. A nossa gastronomia, que é uma gastronomia fundamentalmente mediterrânica, embora o Portugal fica fora do Mediterrâneo, mas a cultura, o clima que nós temos é um clima mediterrâneo temperado com o Atlântico. Mas a gastronomia que nós temos é uma gastronomia mediterrânica. Tudo isso são coisas que... E como temos costa também, onde se pesca um peixe fabuloso. Você vai a um restaurante na costa e come um peixe que foi pescado 2 horas antes. Portanto, e os brasileiros adoram isso. E cada vez mais. E nós não temos, vamos lá ver, se formos ver o volume comparado com outras regiões, há mais brasileiros noutras regiões. Porque nós não temos turismo de massas. O turismo no Alentejo é um turismo para mais, como eu disse, como é para a classe média, é mais de pessoas apreciadoras que gostam de interagir com os locais. E aqui, como não temos a barreira da língua, não é? Embora muita gente diga que os brasileiros e os portugueses têm dificuldade em entender, isso é falso, isso é completamente falso. Eu venho aqui ao Brasil, muita gente, às vezes ouço um oi e não percebe o que eu digo, mas entendemos todos. E não conheço nenhum brasileiro que vá a Portugal e que as pessoas não entendam. Aliás, neste momento, nós temos uma comunidade brasileira em Portugal e também no Alentejo, impressionante. Eu penso que há muita gente que não está legal
Nós podemos ter 500 mil brasileiros neste momento em Portugal. O que representa 5% da população 5% do total da população portuguesa. Mas há outro produto, desculpa interromper, outro produto que eu acho importantíssimo, que é o azeite. Sim, qual é a posição do Alentejo? Azeite. Vamos lá ver. O azeite é um produto. Vamos lá ver, as pessoas não bebem um azeite como bebem vinho, não é? O azeite também é um produto muito importante que a gente relaciona sempre com a gastronomia. O Alentejo produz neste momento 90% do azeite nacional. Portanto, nós somos poucos, às vezes aqui no Brasil não se percebe bem. O Alentejo é 1/3 do país, a terceira parte do país. Tem a dimensão de um país como a Bélgica. Mas Portugal tem 10 milhões de habitantes e nós no Alentejo somos menos de meio milhão. Somos à volta de 450 mil pessoas. Somos muito poucos. A maior cidade do Alentejo, que é Évora, você já falou aí, onde existe um templo romano fabuloso, igrejas medievais do princípio da nacionalidade. Évora tem uma das universidades mais antigas da Europa. E a Capela dos Ossos, que os brasileiros ficam impressionados. Ficam impressionados. O Évora é a maior cidade, tem 50 mil habitantes. E quando eu às vezes aqui no Brasil digo uma cidade de 50 mil, as pessoas pensam assim, mas o que há? Uma cidade de 50 mil habitantes não deve haver. Não, como eu já disse, tem uma das universidades mais antigas da Europa. Tem escolas de todo o tipo, desde escolas científicas, escolas mais de letras, escolas agrícolas, tem uma vida cultural que mesmo o habitante lá não consegue acompanhar porque há sempre eventos culturais todos os dias, tem cinemas, tem uma restauração incrível, tem restaurantes incríveis. Por exemplo, um presidente que vocês tiveram aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, toda a gente conhece, é um presidente que é unanimemente reconhecido como um dos melhores presidentes que o Brasil teve. Ele, uma vez perguntaram, e não foi uma publicação portuguesa, foi uma brasileira que não chega a Portugal, perguntaram-lhe muitas coisas da vida dele e perguntaram, o Sr. Presidente é uma pessoa conhecida por gostar muito da gastronomia, qual é o seu restaurante preferido no mundo? E ele disse, é um restaurante que fica em Portugal, no Alentejo, em Évora, e chama-se o Fialho. Já iam muitos brasileiros ao Fialho. Se você for lá agora, a maior parte dos clientes que lá estão são brasileiros. Percebe? E, portanto, o brasileiro é isso que o brasileiro quer em Portugal. Gosta dos vinhos, da gastronomia, do nosso património, gosta também, obviamente, do azeite, com a gastronomia, gosta da tranquilidade que nós temos, porque como somos relativamente grandes, como eu disse, somos também da Bélgica, mas a Bélgica tem 11 milhões de habitantes e nós somos menos de meio milhão. Temos cidades pequenas, acolhedoras, os portugueses gostam de receber. O melhor do Alentejo são as pessoas, como eu costumo dizer. O Alentejo, obviamente, hoje está com um interesse muito grande no Brasil. Que projetos é que tem para o Brasil para divulgar o Alentejo e levar mais brasileiros para lá? Sim, vamos lá ver. Nós, como eu disse, tivemos estes 2 anos em que nós não pudemos viajar. E agora tivemos aqui algumas presenças agora nos últimos meses, umas coisas pequeninas, mas agora vamos regressar em força. Vamos estar nas grandes feiras, vimos à feira Festours pela primeira vez. Ontem tive uma reunião com os meus colegas, presidentes de outras regiões, aqui com a TAP, que é um parceiro indispensável para levar brasileiros para Portugal, desde sempre, aliás. Possivelmente a TAP sempre foi o maior promotor de Portugal no Brasil, eu digo isso sem receio de ser desmentido, e tivemos a articular com eles planos que temos para até ao final do ano e para o próximo ano. Por exemplo, eu daqui a 10 dias volto ao Brasil e com empresas, vão vir aqui umas 14 empresas portuguesas do Alentejo e do Porto e Norte, e vamos ter um roadshow com empresas e com operadores, portanto, por potenciar a venda no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora já é este mês, a partir do dia 21 até dia 26. E já estou planificando o próximo ano. Portanto, nós vamos estar nas grandes feiras que se fazem aqui. Já não vamos vir à ABAV, mas vamos vir à WTM Latinoamérica. Acho que a ABAV se tornou numa feira de turismo interno, não é? E eu assisti a isso tudo e, portanto, nós interessa-nos uma feira que esteja mais voltada para fora, não é? Vamos continuar a vir à ILTM
que é uma feira só ligada ao luxo, não é? Porque há um setor aqui importante também, ligado a operadores que estão muito interessados no luxo e, portanto, vamos continuar com isso. E, portanto, a nossa presença no Brasil no próximo ano vai ser muito forte. Em feiras, apresentações, roadshows. E, como sempre fizemos, levar muitos brasileiros jornalistas a Portugal, porque esses são os maiores influencers que a gente aqui pode dar. Um jornalista a quem nós não pagamos para fazer um artigo, pagamos obviamente a deslocação com a ajuda da TAP, cá está, que nos cede bilhetes ou gratuitamente ou a um preço mais reduzido, os alojamentos lá são por nossa conta e depois eles escrevem o que quiserem. E portanto levamos jornalistas, tentamos sempre dos melhores meios de comunicação, aqueles mais generalistas, como por exemplo o Estado de São Paulo, o Estadão, né? Ou a Folha de São Paulo, o Jornal do Dia, etc. Os jornais que há por aí. E operadores, como é óbvio, para verem o produto. Isso. E, portanto, agora já temos condições para voltar a trabalhar como trabalhávamos antes e colocar para Portugal, e neste caso para o Alentejo, a posição que eu penso que o Brasil pode voltar a ter, que é ser o segundo mercado externo para Portugal. É impressionante como é que um país que fica do outro lado do Atlântico consegue ser o segundo mercado. Claro que o Espanha é o primeiro porque está ali ao lado, não é? E, portanto, nós vamos apostar nisso e vamos recuperar este mercado. Ok, muito obrigado. Nada. Eu desejo, até como alentejano que sou, e eu quero aqui deixar nesta entrevista marcada uma situação muito peculiar, fantástica. O Vítor Silva é de Beja, eu sou de Beja e muito provavelmente temos a mesma idade. Temos a mesma idade amigos. E muito provavelmente brincamos quando crianças. Então é uma entrevista cheia de emoções e com certeza muito profissionalismo, que eu tenho certeza absoluta de que você vai conseguir trazer o Alentejo com grande profundidade para o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.